Bem, vocês viram que a casa realmente tem muitos gastos, né? E graças a Deus contamos com todos vocês, que possamos continuar nessa companhia de vocês por todo o ano. Falando nisso, nós vamos dar só 2 ou 3 recados. Almoço à italiana, já estamos preparando o almoço à italiana, que vai ser no dia 24 agora de março, tá? Das 12 às 16 horas. Almoço à italiana, a casa oferece todo ano e é uma forma também de arrecadarmos financeiramente para a casa poder pagar luz, pagar água, comprar produtos, enfim, contamos com vocês. Informações, por favor, em nossa livraria. À saída, ao término do trabalho, vocês terão à disposição panqueca, carne, recheios de carne, frango ou ricota com espinafre, na saída do trabalho lá fora. Bem, vamos ao nosso trabalho de hoje, que vai se desenvolver da seguinte forma. Pedimos primeiro que desliguem seus aparelhos celulares. Por favor, façam isso agora, antes de iniciarmos o trabalho. Alguém vindo pela primeira vez? Isso, o casal ali vindo pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos, viu? A Casa de Paz e Amor em Jesus recebe a vocês, assim como a todos nós, de braços abertos por Ele que está ali no quadro. Jesus nos abraça. Que vocês encontrem aqui tudo o que vocês desejam em termos de saúde, de reforma íntima. Coloquem Jesus dentro do coração. Muito obrigado e sejam bem-vindos. Bem, leitura da mensagem, Ana Flávia. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e mais a prece inicial, Rômulo. Vibrações gerais dos passes das águas e prece de encerramento, Francisco. Hoje nós temos como palestra a divulgação do livro do mês, que é o nosso primeiro domingo do mês. Vamos divulgar a vocês o livro Vida Futura. Quem vai colocar para nós a explanação sobre esse livro é a nossa amiga, trabalhadora aqui da casa, uma grande amiga de todos nós, Beatriz Barro. Um bom trabalho a todos nós e que Jesus nos abençoe. Muito bom dia a todos. Do livro Vida Futura, autor Roque Jacinto, capítulo 49, Viajores. Cuidado com o desespero. Ele altera o seu organismo, fígado, rins, estômago sofrerão assédio da angústia envenenada. A oração silenciosa, mesmo nascida entre lágrimas, é a vibração que lhe carregará para o íntimo todas as energias divinas que atuarão a seu favor. Bom dia a todos. Capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, meu reino não é deste mundo. Vida futura. Por essas palavras, Jesus se refere claramente à vida futura, que ele apresenta, em todas as circunstâncias, como o fim a que se destina a humanidade e como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se referem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. É por isso que os que não creem na vida futura, pensando que ele apenas falava da vida presente, não os compreendem ou os acham pueris. Neste momento, vamos fechando os nossos olhos. Vamos acalmando as batidas dos nossos corações, serenando a nossa mente. Deixando que esta música adentre os nossos ouvidos e nos acalme.
Que sejamos gratos, Senhor, por estarmos aqui hoje no Paz e Amor, recebendo essa energia amorável da espiritualidade. Rogamos a Ti, ó Pai, que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir, para que a nossa irmã palestrante vai colocar para nós e que possamos aprender e tomarmos como uma grande ferramenta para a nossa caminhada. Obrigado, Pai. Obrigado, Mestre Jesus e amigos da espiritualidade. E que assim o seja. Bom dia a todos. Que nós possamos, nessa manhã, com o solzinho trazendo alegria, trazendo esperança, que nós possamos refletir um pouquinho em cima desses ensinamentos fantásticos deste livro que já foi falado, Vida Futura. Ele é um livro que não é um romance, não é um livro para que a gente leia rapidamente. É um livro que a gente possa deixar ali na cabeceira, que a gente possa assimilar cada capítulo. Os capítulos, se a gente começar do primeiro ao fim, é uma sequência melhor que a gente pode entender. Mas também, alguns momentos, a gente pode até abri-lo e ver qual é a mensagem que a gente está precisando naquele momento. Então, vamos ao nosso autor, que é o Roque Jacinto. Ele nasceu em 1928 em Sorocaba e desencarnou em Diadema em 4 de março de 2004. Então, amanhã estará completando 20 anos do seu desencarne. E a gente percebe que ele viveu 76 anos. Foram 76 anos exemplificando esses ensinamentos de Jesus, vivendo de forma cristã, estudando e principalmente divulgando o Espiritismo. Ele foi casado, teve netos, bisnetos, e a sua profissão, ele foi jornalista, ele foi contabilista, ele foi professor de latim, de português. E nesta área profissional, ele escreveu vários livros. Mas o que se destaca é que desde pequeno, quando ele tinha 11 anos, ele já escreveu um poema sobre o Espiritismo. E aí, nestes 76 anos, foram mais de 130 títulos espíritas. E uma boa parte destes títulos foi destinado a livros para crianças. E uma coisa que ele fez também muito bem foi a tradução do Evangelho segundo o Espiritismo, do original francês, numa linguagem simples, numa linguagem popular. Então, ele teve uma vida. Ele fundou em Jundiaí um lar espírita. Aqui em São Paulo, que todos conhecem, o Grupo Fabiano de Cristo. E, principalmente em Diadema, ele criou o Núcleo de Estudos Espíritas, Amor e Esperança, voltada ao estudo da doutrina. E o que nós temos também que ressaltar, que esses estudos, juntamente com Chico Xavier, em 1963, esse grupo de voluntários, eles fundaram esse anuário espírita. Aí que nasceu essa IDE, que é Instituto de Difusão Espírita. E era uma entidade puramente sem fins lucrativos para divulgar a doutrina. E aí houve a necessidade de surgir a editora IDE, que era justamente de uma forma, num custo fácil, acessível para todos, divulgar as obras básicas da codificação e muitos títulos, mais de 300 títulos de Chico Xavier. E isso tudo num preço bem popular, para que todos pudessem ter acesso. Então, esse nosso livro de hoje, ele ajuda a subsidiar a manutenção desse preço baixo dessas outras obras,
principalmente da edição econômica do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, uma coisa compensa a outra e eles conseguem se manter. Mas o mais importante é que este livro, ele nos auxilia ao autoconhecimento. É um momento que nós passamos, que nós precisamos nos conhecer, para conhecer as nossas dificuldades, para conhecer os nossos monstros interiores, que às vezes nos tiram força, às vezes nos deixam deprimidos, entristecidos, porque passamos numa fase difícil e precisamos estar bem estruturados, bem ligados a Jesus, para que a gente possa seguir. Então, esse livro vem com estas mensagens para nos despertar para este autoconhecimento. Como que nós vamos aproveitar as oportunidades que nos são concedidas? Oportunidades que nos chegam através dos livros. Tantos livros nos trazem consolo. Tantos filmes, tantas obras, tantas pessoas, palestras chegam até nós. Mas como é que nós vamos aproveitar tudo isso que chega até nós? O que é que nós vamos fazer com essas informações que chegam até nós? Porque muitas vezes a gente tem a informação, mas não sabe como fazer para colocar em prática as ações que a gente deve ter para que a gente realmente consiga esse objetivo. Antes de entrar nesse capítulo 10, é bom a gente recordar que todas essas experiências que nós estamos passando são experiências necessárias para a nossa evolução. Porque nós, como espíritos velhos, já vivemos em outras épocas, nem sempre nós fizemos boas escolhas. Nem sempre fomos pelos melhores caminhos. Plantamos sementes, às vezes, não tão boas, e hoje a gente colhe esse fruto, essa semente que foi plantada. Então, esta responsabilidade é uma responsabilidade nossa, porque nós temos o costume de terceirizar os nossos problemas, né? As nossas dificuldades foi por conta... Eu não tive família, tive dificuldades de pequeno, a gente joga para a família. A gente joga para aqueles que estão no nosso trabalho, que querem tirar ali o nosso trabalho. Então, a gente sempre põe a culpa no outro. E a gente nunca vai parar para pensar, para olhar para dentro da gente, que nós somos os responsáveis das nossas ações, das nossas escolhas. E aí nós precisamos nos responsabilizar por aquilo que nós escolhemos. Não porque não devemos sofrer, porque só sofrendo vamos sair. Não. Erramos, vamos ver o que é que nós podemos fazer para modificar esse caminho. Porque nós viemos para vencer, para acertar, para fazer boas escolhas. Nós viemos para o melhor, para o nosso espírito e para a nossa evolução. Então, diante de tantas coisas que acontecem, do nosso orgulho, da nossa vaidade, às vezes a nossa fé fica distante. E a gente tem dificuldade de conviver com as nossas dificuldades. A gente acha que é impossível sair daquele problema, nos deprimimos, acabamos adoecendo. E aí nós temos que perceber, realmente, né, depressão, às vezes nós temos falhas orgânicas que necessitam ser tratadas, mas muitas vezes nós nos deixamos levar por pensamentos muito negativos, nos afastamos desse Cristo redivivo e acabamos dando acesso a situações desagradáveis. Então, esse é um aprendizado que nós vamos conseguindo pouco a pouco. Voltei aqui. E aí que nesse capítulo 10, ele nos alerta
vale recordar que o comportamento global é um resultado das aspirações individuais. Como que é formada a nossa sociedade? Não é pelo eu individual de cada um? Nós não fazemos parte dessa sociedade? Nós também somos esse elemento que contribui ou favoravelmente ou negativamente para essa sociedade. Então, se a sociedade está como está, é porque nós fazemos parte dela. E nós também temos algumas coisas para serem acertadas. Porque a gente, né, eu vejo por mim, a gente vê lá o presidente está errado isso, a gente tem solução para uma série de coisas, todo mundo está errado, menos a gente. Mas nós fazemos parte. Então, nós precisamos mudar o nosso eu individual, para que esta mudança individual vá repercutir numa mudança social, numa mudança global. Então, não haveria essas conturbações se você não estivesse turbilhonado por dentro. Se cada um de nós já estivéssemos na vivência do bem, tivéssemos com menos questões de orgulho e de vaidade, com certeza a nossa sociedade já estaria melhor. Então, esse mundo que você teme é a exteriorização dos seus atos, expressões de suas criações mentais. Essas criações mentais são muito poderosas, nós temos que vigiar os nossos pensamentos. Então, é um panorama que só se modificará quando você permitir que o amor cresça em seu coração. Então, o meio, ele mexe com a gente, mas não é ele o principal responsável das nossas atitudes. Então, nós temos que ter essa coragem para que a gente possa nos conhecer. É a única forma da gente poder estar ajudando nessa construção deste eu coletivo. Todas estas chagas da nossa alma, todos esses problemas que a gente vai passando, a gente vai percebendo que se a gente vivenciar mais deste evangelho, a gente consegue se aproximar mais do Cristo e consegue, com a nossa vontade, porque sem vontade a gente não consegue nada, a gente vai removendo esses obstáculos que nós fomos adquirindo ao longo do tempo. Essa vontade, primeiro, para que a gente queira ver, porque muitas vezes a gente não quer ver. A gente sabe que a causa de determinados problemas está conosco, mas a gente não quer ver. A gente acha que é do outro. Então, primeiro, eu tenho que ter essa conscientização daquilo que realmente eu tenho que participar, aquilo que realmente atrapalha e eu sou o responsável. E eu preciso ter vontade, e eu também preciso ter coragem, porque não é só ter vontade. É muito difícil a gente olhar, às vezes, para dentro de nós e descobrir algumas coisas que a gente julga no outro, mas que a gente está exatamente fazendo igual. Isso não é nada errado, porque, afinal de contas, nós somos todos seres humanos, imperfeitos, estamos aqui para essa evolução, para esse aprendizado. Mas nós temos que ter coragem para olhar para dentro de nós e ver as coisas que não são muito positivas em nós. Porque aquilo que a gente olha no outro é porque às vezes está refletindo também em nós. Mas isso é uma coisa que nós não precisamos nos preocupar. Porque gradativamente, à medida que nós vamos tendo consciência, nós vamos nos melhorando. Nós vamos permanecendo, nós vamos exercitando. Nós temos que ter a calma e a tranquilidade, porque às vezes a gente acha, porque a gente começa um trabalho no centro espírita, que na semana seguinte toda a nossa vida muda
e que nenhum problema mais vai acontecer na nossa vida. E não é bem assim, porque os problemas é o retorno das nossas plantações. E aquele erro nos ajuda, nos ensina a crescer. É um aprendizado muito grande. Então, às vezes, a gente sai muito entusiasmado, achando que tudo vai mudar. As coisas não mudam de uma hora para outra, porque nós temos que mudar algumas coisas. E aí a gente acaba abandonando todo aquele estudo, toda aquela ajuda da espiritualidade, porque nós nos julgamos que nós não éramos merecedores daquilo. Então, nós temos que ficar esperto. A doutrina espírita nos auxilia, nos dá coragem, nos dá força. E alguns problemas são amenizados. A gente não tem noção, mas quanto a espiritualidade ameniza os nossos problemas. Não tira, porque não pode, porque é o remédio amargo que nós necessitamos. E aí nós vamos ter, no capítulo 13, um capítulo bonito, que fala: que se espera? Quanto que o Senhor espera de nós? Será que Ele espera que nós, que estamos aqui na Casa Espírita, vamos reformar o mundo? Quer que sejamos reformadores do mundo? Será que Ele quer que nós acabemos com a miséria, com a fome, que nós resolvamos todos os problemas? Não. O que Ele quer é que nós nos melhoramos. Porque da nossa melhora é aquilo que nós falamos no início. Do nosso eu individual melhor, dá uma família melhor, dá um bairro melhor, dá uma cidade melhor, dá um mundo melhor. E a gente sempre fala, né? As famílias são todas iguais. E às vezes a gente não consegue resolver um probleminha dentro da nossa família, mas a gente quer resolver o problema do nosso mundo. Então vamos começar conosco, com aqueles que estão em volta da gente, principalmente os nossos familiares que não estão por acaso na nossa família. São as pessoas que nos são afins, que nos ajudam, mas também nós temos os nossos desafetos que nós temos que nos acertar. Nós temos que refletir sobre isso. Então, esse é um aprendizado gradativo. Nós vamos assimilando como se fosse um remédio homeopático. Dose por dose, lentamente. É por isso que esse livro não é um livro que a gente pode pegar e ler rapidamente. Às vezes eu preciso ler um parágrafo, preciso refletir sobre aquele parágrafo, preciso ver se ali eu já estou no caminho certo, eu preciso refazer alguns caminhos. É um aprendizado longo, mas a gente com certeza chega lá. E ele sempre fala que espíritos algemados aos labirintos das sombras aguardam que gotas de luzes saem de seu ítimo para orvalhar-lhes o coração esmagado de dor. Quantos que estão conosco que precisam de uma gota de luz, que precisam de um sorriso? Às vezes nós não precisamos reformar o mundo, mas se eu puder dar um sorriso, se eu puder dar um abraço carinhoso, aquele abraço verdadeiro naquelas pessoas que a gente ama, naquelas pessoas que a gente gosta, naquelas pessoas que a gente não vê faz tempo e que mata saudades. Isso é uma gota de luz que nós todos somos capazes de ofertar. Temos que ter esta humildade de perceber. Temos sim valores, muitos valores. Estamos em aprendizado. Então, termos essa humildade de olharmos para nós, olharmos os defeitos, modificar aquilo que precisa ser mudado, permanecer naquilo que está sendo bom e saber que todos nós espalhamos gotas de luz que saem de nós. Todos nós somos capazes. Ninguém aqui é totalmente ruim, totalmente mau, que não seja capaz
de irradiar um ponto de luz. Então, nós vamos prestar atenção neste próximo slide que fala o que nós precisamos para cumprir todo esse aprendizado. Nós precisamos de 3 pontos importantes: disciplina, disciplina e disciplina. E a gente percebe que esta foi a resposta que Emmanuel deu a Chico, quando Chico iniciou, que ele percebeu que ele tinha tantas obrigações a cumprir, que ele ficou meio preocupado, como é que ele iria fazer tudo aquilo? E o Emmanuel falou para ele muito simples. Número 1, disciplina. Número 2, disciplina. Número 3, a disciplina. Então, a gente já mais ou menos conhece essa palavra. Em algumas coisas, a gente até é bastante disciplinado, né? Nós temos o nosso trabalho, nós temos a disciplina da nossa permanência, do nosso horário de comparecer, nós temos a nossa disciplina com a nossa dieta, nós temos a nossa disciplina na nossa alimentação saudável, nós temos a nossa disciplina, mais ou menos, com os nossos exercícios físicos, né? Com a academia que a gente precisa fazer, com a caminhada. A gente é um pouquinho, está caminhando, né? Para esta disciplina. Outros já possuem bastante, outros ainda estão aí conquistando. Mas, na verdade, a principal disciplina que a gente tem que ter é a disciplina dos nossos pensamentos. É a disciplina das nossas ações. É a disciplina da nossa língua, para que a gente consiga falar menos e escutar mais. É a disciplina dos nossos julgamentos, que nós temos sempre, né, uma crítica a fazer, nós temos sempre alguma coisa a colocar. Então, nós precisamos disciplinar essa nossa mente. Porque é com a nossa mente em equilíbrio, com os nossos pensamentos em equilíbrio, que nós vamos conseguindo esse padrão vibratório melhor que nós precisamos para ter sucesso, para a gente ter a coragem que a gente precisa. E para isso, para essa lição simples, é bem simples essa lição, né? Disciplina é uma coisa bem simples. O que eu preciso que é importante? A ação da vontade. Se eu não tiver vontade, nada vai acontecer. Eu preciso de uma obstinação no bem, para que se irradie esse calor fraterno. Eu preciso persistir. Eu posso errar um dia, mas eu vou seguir no dia seguinte. Seja persistente. Disciplina e persistência andam lado a lado. E aí nós vamos ver, nesse capítulo 15, que ele fala reencarnação. É o nome do capítulo 15. Diante dos problemas que a vida, que a reencarnação lhe reapresenta, sirva sempre. A dor é o aguilhão que o fará caminhar na direção dos que sofrem mais. Cada passo na direção de quem sofre, acende-lhe um fulgor interior que lhe ilumina o caminho por onde você está seguindo, ao encontro da vida. Então, sirva sempre. Os problemas têm horas que parece que nós estamos num túnel escuro, que não vemos nenhuma luzinha. Sirva, faça a sua parte. Caminhe mesmo que devagar, mesmo que teus pés estejam sangrando, mas dê um pequeno passo. Não se deixe abater pela tristeza, pelos pensamentos negativos. Siga para que este clima mental, que é bem colocado no capítulo 21, que trabalha a nossa própria criação, que é manifestação dos nossos pensamentos. Esse pensamento mais constante é aquilo que fica, é aquilo que vibra, é aquilo que vai acontecendo na nossa mente. Então, renove a mente.
E você vai perceber que você vai refletindo esse Cristo em cada um dos seus gestos, em cada um dos seus passos, em cada palavra que lhe sair dos lábios. Nós vamos, pouco a pouco, valorizando a nossa própria vida, agradecendo, sendo grato pela vida, pelo alimento, pela saúde. Nós vamos vendo que nós temos mais a agradecer do que a pedir. E aí, nós vamos terminar com esta frase que fala: para que o mundo se transforme, é necessário que haja a modificação do ser humano para melhor, por ser ele a célula-mãe da sociedade. Então, você é uma célula importante da sociedade. Seja uma célula saudável, para que a nossa sociedade seja saudável. Que Jesus nos abençoe, que possamos aproveitar essas vibrações de amor, esse envolvimento amoroso de toda a equipe espiritual aqui conosco, e possamos sair daqui reabastecidos e fortalecidos. Muito obrigada. Bom dia a todos. Agora vamos aproveitar esse clima, essa atmosfera de paz e de equilíbrio que nos foi propiciada pela apresentação da nossa amiga Beatriz. Vamos fechar nossos olhos. Vamos respirar profundamente, inspirando e expirando devagar. Vamos imaginar que esse salão está sendo envolvido por uma luz rosa, a luz que simboliza o amor. Vamos procurar sentar confortavelmente, o mais afastado possível do banco da frente, para possibilitar o trabalho de passe que os médiuns ora iniciam. Vamos imaginar que uma luz dourada entra pelo alto de nossas cabeças, no nosso centro de força coronário, esse grande assimilador das energias e dos raios da espiritualidade superior, comandando todos os demais centros de força. A luz dourada agora adquire um tom azulado e vai pousar na altura da nossa testa, no nosso centro de força frontal, equilibrando os pensamentos, possibilitando que nossos sentidos fiquem mais aguçados e equilibrados, e ainda facilitando o intercâmbio com o plano espiritual. A luz azul agora vai pousar na altura de nossa garganta, no centro de força laríngeo, facilitando o funcionamento de nosso aparelho respiratório, permitindo que o ar que aurimos possa ser adequadamente transformado em nossos brônquios, alvéolos, facilitando a purificação sanguínea e ainda aprimorando, elaborando nosso aparelho fonador. A luz azul agora volta a adquirir aquele tom rosado e pousa na altura do nosso coração, nosso centro de força cardíaco, equilibrando as nossas emoções, serenando os batimentos cardíacos. A luz rosa agora adquire um tom esverdeado e vai pousar na altura de nosso baço, no centro de força esplênico, regulando os fluidos vitais cósmicos e ainda contribuindo para o metabolismo na circulação sanguínea. A luz verde agora vai pousar na altura de nosso estômago, nosso centro de força gástrico, regulando todos os órgãos do aparelho digestivo, do sistema urinário, para que esses órgãos possam ser beneficiados e os alimentos que ingerimos possam ser adequadamente metabolizados de acordo com as nossas necessidades. A luz verde agora adquire um tom alaranjado claro e vai pousar na altura do nosso baixo ventre, no centro de força genésico, responsável pelas nossas energias reprodutoras e ainda pelas forças criativas. E ela agora, essa luz laranja, vai descendo lentamente pela frente de nossas pernas,
vai chegar até nossos pés, vai subindo lentamente pela parte traseira de nossas pernas, até chegar na base de nossa coluna, no centro de força básico, responsável pela captação das energias provenientes da Terra, equilibrando todo o nosso aparato ósseo e nosso aparato muscular. Essa luz alaranjada agora, um tom mais forte, vai subindo pela nossa coluna, vértebra a vértebra, até chegar na base de nosso crânio, fechando assim no coronário esse circuito de refazimento energético. Depois que recebemos, é o momento de nós doarmos. Assim, vamos iniciar elevando o pensamento alto, mentalizando e vibrando intensamente pelos nossos lares. Vamos mentalizar cada cômodo. Vamos percorrer todos os cômodos, mentalizar aqueles que conosco convivem, para que eles também possam receber essas bênçãos de luz. Vamos mentalizar aqueles que conosco trabalham, nossos ambientes de trabalho, para que eles também possam ser beneficiados na razão de suas necessidades, equilibrando adequadamente suas vidas, permitindo um trabalho de equipe, conjunto, pacífico e harmônico. Vibremos pelo nosso bairro, vibremos pela nossa grande São Paulo, por aqueles que estão nas ruas, que não tem quem por eles ore. Vamos nos estender as mãos em ato de amor, os abraçando, permitindo que os bons espíritos possam inspirá-los para que refaçam suas energias e possam prosseguir em suas jornadas evolutivas, por mais difíceis que os dias sejam. Vamos mentalizar aqueles que estão nas Cracolândias, sofrendo com a dependência química, para que também possam ser inspirados para buscar socorro especializado, para que possam retomar suas vidas. Da mesma forma, para aqueles pobres espíritos que ali também se encontram, também possam ser socorridos, levados a prontos socorros no mundo espiritual, de acordo com as suas necessidades. Vamos vibrar pelos hospitais, por todos aqueles que estão adoecidos e ainda por todos aqueles que estão na linha de frente, que ali labutam, para que tenham fé, bom ânimo, perseverança, esperança, para superar as suas dores, que não tenham medo, que não tenham revolta em seus corações. Vamos vibrar por aqueles que estão nos asilos, pelos nossos idosos, e mesmo aqueles que estão em casa, mas que não têm o carinho necessário, para que possam receber este amparo, este abraço de amor. Vibrar por nossas crianças, por aquelas que estão nas ruas, para que sejam protegidas contra a violência urbana, contra a maledicência, aquelas que estão nos orfanatos, que encontrem um lar amigo, que tenham luz. Vamos vibrar por aqueles que estão nos presídios, saldando suas dívidas com a sociedade, para que possam, ao regressar, retomarem seus caminhos, regressar às famílias. Vamos vibrar por todos aqueles que detêm o poder, para que sejam tocados para buscar a paz e o equilíbrio das populações, que deixem de pensar em seus interesses pessoais e pensem nos interesses comuns, fomentando o equilíbrio, fomentando a paz, propiciando condições dignas para todos, e não pensem apenas nos seus interesses, e assim possam contribuir para que o nosso Brasil, esse imenso Brasil, o coração do mundo, a pátria do Evangelho, possa irradiar a luz para todos os demais países, que nós nesse momento também vamos vibrar, em especial aqueles que se encontram em guerra, em conflito, para que seus governantes deixem de propiciar e deixem de estimular a guerra, e estimulem a paz. A paz. Independente de crenças religiosas, de etnias, de ideologias político-partidárias, para que assim todos possam contribuir para que a nossa terra, terra do amorável Mestre Jesus, possa se transformar num planeta de regeneração, onde o bem prevalecerá. Voltemos agora para esse nosso salão e vamos mentalizar e vibrar intensamente pelos nossos grandes mentores, que aqui
liderados pelo Dr. Bezerra de Menezes, possam prosseguir com a tarefa de acolher, assistir e socorrer todos que esta casa acorrem, encarnados e desencarnados, para que sejam assistidos conforme suas necessidades. Vamos vibrar para nossas casas irmãs, pelo CASPAD, pelo CREPAD, para que possam prosseguir com suas missões, acolhendo e assistindo, levando pão amigo, levando medicamento e levando sobretudo o amor aos mais necessitados. E agora, meus amigos, é o momento de nós vibrarmos pelas nossas águas. Assim, vamos mentalizar e vibrar intensamente pelos espíritos que trabalham com as forças da natureza, na captação dos fluidos vitais, dos princípios curativos e transformadores que se encontram nos campos, nas florestas, nas cascatas, nos rios, nos mananciais. Vamos mentalizar e vibrar pelos reservatórios de nossos lares, pelas cisternas, e ainda pelos vasilhames onde depositamos as águas que consumimos, e ainda as garrafinhas que aqui se encontram, para que os espíritos que trabalham com essas forças possam, através da ação magnética, neles depositar os fluidos medicamentosos que serão necessários para aqueles que, ao sorverem, possam ser beneficiados de acordo com as suas necessidades, beneficiando órgãos físicos, acalmando e serenando as emoções. Mas não nos esqueçamos, meus amigos, que a eficácia desse fluido bendito depende de nossas atitudes e, sobretudo, de nossa fé. Assim, antes de sorvermos cada gole desse fluido, elevemos o pensamento ao alto e agradeçamos ao Pai, sobretudo pela bênção da vida, para que assim possamos criar em nosso entorno uma psicosfera que seja favorável aos bons espíritos que estarão sempre ao nosso lado, nos amparando e protegendo em todos os dias. Assim, equilibrados e serenados, que possamos regressar aos nossos lares para mais uma semana, que possamos pôr em prática o Evangelho do Mestre Jesus em todos os dias de nossas vidas. Como disse Roque Jacinto, trabalhando o nosso autoconhecimento, trabalhando a nossa reforma íntima, eliminando nossos defeitos morais e transformando-os em virtudes, levando esse amor de Jesus a todos aqueles que conosco convivem, ao nosso próximo, mais próximo, dentro de nosso lar. Nunca esquecendo que as dificuldades, por mais difíceis que elas sejam, com o Evangelho de Jesus a guiar nossos passos, todas vão passar. E Jesus estará conosco até os últimos dias dos tempos. Que haja muita paz, serenidade em todos os corações, com a graça de Deus. Muito bem, por favor, aguardem só um minuto. Como é o primeiro domingo do mês, foi o livro divulgado, A Vida Futura, né? Que a diretoria de doutrina nos recomenda a divulgar junto a vocês. E nós temos toda a divulgação do livro do mês, sortear para vocês. Só que hoje eu vou pedir para vocês uma licença, uma desculpa, porque eu não vou sortear o livro, tá ok? Eu vou dar para uma pessoa que chegou, foi uma das primeiras a chegar no trabalho de hoje. Uma senhorinha que veio, me chamou a atenção, tá? Veio, sentou, ficou quietinha enquanto todos vocês chegavam. Lógico, ela estava em prece, em concentração, sozinha, tá? E quando eu olhei, veio aquela, como se fosse uma inspiração, né? Vamos dar o livro para ela. Então eu peço a licença para todos vocês, tá ok? Hoje não vamos sortear o livro, vamos dar esse livro para uma senhorinha que nos chamou a atenção. Por favor, a senhora de azul aqui, levanta e vai receber o livro. Levanta, por favor. Ok?
Muito obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Obrigado. Fonte de luz, paz e amor em Jesus.